com barulhos do cotidiano. Venho de acordar, são 5 da manhã. E neste momento vou tomar o meu pequeno almoço. Aquecer a minha água. Para um chá. E colocar o pão a torrar. Já pesado, tudo direitinho, porque sendo diabética tenho que fazer contagem de glúcidos. Já tenho aqui uma laranjinha. Estas são diretamente de Portugal, vieram de viagem. O meu cunhado foi ao Natal a Portugal e trouxe, portanto, laranjas, kiwis, diospiros dos meus sogros, porque lá é uma zona quente e tem frutinhas boas e as laranjas são mesmo docinhas. Para vos dizer que as laranjas daqui é raro que tenham gosto bom. Este alarme que vocês vêm de ouvir é nada mais, nada menos que a minha bomba que acabou de administrar a insulina que eu necessitava para esta refeição. Portanto, é este o meu cotidiano. Água fervida, vamos ao chá. Vou pegar aqui então na minha chaleira ou no meu bol e coloco um filtro, portanto, de chá de frutos vermelhos. Eu sou mais café, sou muito mais café, leite, café, mas como por percalço, falta de atenção, já não tenho leite e, portanto, fiz chá. Fiz chá, vou então aproveitar para também colocar uma colherzinha de mel, porque tenho a minha garganta que pica um bocadinho. Tenho o pãozinho a torrar. Vou comer então a laranjinha. E vocês perguntam-se, Marina, mas tu estás de baixa e estás acordada às 5 da manhã? Pois é, eu sou muito ao feeling e, portanto, há noites em que, quando eu não durmo bem, eu não sou capaz de voltar ou ficar na cama até que não possa mais. Quando me começa a doer a cabeça, eu tenho que me levantar e, portanto, como neste momento tem sido mesmo complicado dormir, de encontrar posição, os meus níveis de glicémia estão desequilibrados no sentido em que as hormonas trabalham bastante, portanto é tudo a ajudar para eu não dormir bem, para eu acordar com dor de cabeça. Então, quando sinto que estou mal, prefiro levantar-me e sair da cama. O que acontece? Agora vou tirar o pão da torradeira, portanto, e o que eu vos queria dizer também, claro, acordei mais porque acordei por isso, mas também saí da cama mais porque
O meu marido também saiu. Pronto, já não estava muito bem e ele ia sair para levar um amigo ao aeroporto e, portanto, aproveitei também para sair. E disse, não vale a pena, vou-me levantar também, está-me a dor a cabeça. Portanto, a minha voz hoje está um bocadinho rouca, porque eu estou um bocado à rasca. Ouvem isto? ASMR. Eu a colocar manteiga no pão. Pronto, o que é que eu quero vos falar? Quero vos falar que hoje é quinta, que tenho contrações desde segunda-feira. Tem sido, assim, bem doloroso. Até tenho medo de falar porque costuma-me dar sempre de manhã ou por volta da hora de almoço. E depois à noitinha, quando vou para a cama. E são mesmo dores bastante fortes. É claro que... Perdão, desculpa, isto é mesmo barulhos do cotidiano. É claro que as dores são num momento, durante uns minutos, e depois passa e só volta daqui a 2 horas, 3, e pronto, depende também dos dias. E por enquanto está tudo tranquilo, eu acho. Se vir que realmente tenho bastantes seguidas, eu aí vou às urgências, não se preocupem comigo. Simplesmente, pronto, tenho este problemita desde segunda-feira, porque eu tive um momento mais estressante ultimamente e acho que o bebê está a mudar de posição, porque ele estava em modo... estava sentado e agora se calhar já se virou, entretanto, porque eu tenho sentido mexer muito e, portanto, tenho ecografia terça-feira, vamos ver o que dá, mas tenho esse pressentimento, vamos dizer assim. Portanto, agora vou então pegar numa tacinha, uma colher. Quero muito uma colher de mel, porque eu estou a precisar. Estou mesmo a sentir a garganta a picar. Peço perdão se às vezes sentem uns barulhos estranhos. Desculpem. É sono, quer dizer, é preguiça neste momento, porque eu não estou com sono, né? Nem não estava com sono. Mas também eu de vez em quando tenho assim uns ácidos que sobem do estômago para cima e por vezes fico assim meio agoniada e, portanto, quase que arroto, mas não é isso. Quem passou pela gravidez deve saber que tem estes pormenores assim. Portanto, vou então comer uma torradinha, uma laranjinha, um chá com uma colher de mel e hoje é dia de mudar o catéter. Portanto, é isso. Portanto, eu quero vos fazer aqui um breve resumo da minha doença. Quero-vos fazer aqui um breve resumo da minha doença, porque o que se passa então comigo é... eu sou diabética já há mais de 10 anos e quando descobri eu estava em Portugal ainda e, portanto, fui diagnosticada lá. Fui a vários especialistas, médicos, entre aspas, porque não eram mesmo especialistas de diabetes. Fui a um médico de família em primeira mão, depois fui a um outro médico de família e depois então é que fui a um especialista dos diabetes, que nem sei como é que se chama lá em Portugal. Aqui em França é diabetologue.
E o que acontece é que quando o meu médico de família me anunciou que eu tenho diabetes, que eu tinha, né? Que eu na altura tinha, prontos, que ia ficar com diabetes. Para vocês terem noção, eu tinha 22 anos, 21, 22. E eu na altura não tinha noção alguma, mas é que nadinha de nada. Estava completamente perdida. Eu não sabia o que significava a palavra, entendem? Como muitos de nós ainda hoje não sabem o que significa a palavra. Sei que era uma doença, sabia que era uma doença, porque eu ouvia os velhotes dizerem que tinham diabetes. O meu próprio avô tinha diabetes, não tinha nada a ver com aquele que eu tinha, né, que eu tenho. E quando o médico me diz aquilo, e estando a minha mãe presente comigo, na altura, na consulta, tanto eu como ela, estando, claro, desinformadas, desactualizadas, sei lá, completamente na ignorância da coisa, nós apanhamos um susto daqueles do tipo, meu Deus, diabetes. Mas tipo, isso toma-se um medicamento e depois do tratamento passa, certo? Não, o diabetes que você tem é para a vida. Logo assim, pá, na cara. E eu, ok. Mas do tipo, ele disse aquilo, você precisa de insulina, vou-lhe receitar a insulina, não sei o quê. Na minha cabeça, estava tantas perguntas. E eu estava à espera que ele me desse uma explicação, não é? Estava à espera que ele me dissesse, olha, os diabetes é assim, os diabetes é assado, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Mas não, ele simplesmente me disse, você tem diabetes, eu vou-lhe receitar a insulina. E é isto. E a minha mãe ficou assim muito séria a olhar para ele, também devia-se questionar mil e uma perguntas. E disse, não, senhor doutor, a minha filha não vai tomar insulina. E ele, como assim não vai tomar insulina? Então estou-lhe a dizer que precisa de insulina. Mas a insulina vai acabar por estragar o pâncreas da minha filha. Eu não vou querer que a minha filha tome insulina. Ou seja, a minha mãe não tinha noção que a insulina para mim era vida, que a insulina para mim seria a única solução e que não havia outra solução. E, portanto, naquele momento o médico também não soube abordar, não soube explicar, não soube tirar dúvidas e nós tínhamos do gabinete ali super pesadas e frustradas pela informação e também pela situação em si. Fomos embora e acabámos por ir então a outro médico para ver outra opinião, ouvir outra opinião, e foi aí que o médico, ouvindo a minha mãe, porque a minha mãe, lá está, não se informou em relação à doença, eu também não me dei ao trabalho de o fazer, entretanto, ela chegou lá e disse, olha, o médico de família da minha filha disse que ela tinha diabetes e que teria que tomar insulina, mas eu não estou de acordo, porque a insulina vai estragar o pâncreas da minha filha, porque não é, eu acho que deve haver outro método, outra solução. É impossível que ela comece já com a insulina é em último recurso.
Isto dito pela minha mãe, e o médico foi na conversa da minha mãe e disse: pronto, então vamos tentar medicá-la com a medicação dos diabetes para pessoas de diabetes tipo 2. E eu fiquei assim a olhar para ele, a minha mãe igualmente, e portanto nós ficámos assim muito sérias, uma a olhar para a outra, do tipo, pronto, se é medicamento é porque está ok, tipo, se calhar até vai resultar e não será necessário tomar insulina e será só por durante um tempo e portanto vamos lá. O que acontece? O médico, não sei se fez aquilo porque a minha mãe estava com medo no fundo, porque nós apanhámos aquela chapada na cara, né? E não estávamos informadas e ninguém nos dava informações e nós também não fomos à procura de respostas, né? Não fomos à procura de respostas. Poderíamos ter muito bem ido à internet ou ler simplesmente um livro, mas não. E, portanto, ficámos naquela e a minha mãe ainda ficou mais ai, olha, não sei. Ficou mais em pânico e mais de pé atrás com esta situação do que eu, porque ela se calhar teria noção de que, ou pelo menos ouviria falar de que a insulina era só mesmo em último recurso e era uma coisa, meu Deus, Nossa Senhora, fim do mundo, última coisa a fazer. E tinha essa ideia. E o médico dizendo, vamos então tentar os medicamentos que é suposto ser para os diabéticos tipo 2, ele a dizer aquilo era a mesma coisa que me estar a dizer que, sei lá, que a porta de X sítio estava pintada de X cor, porque eu não estava a perceber nada, não é? Portanto, para verem a noção das coisas na altura, foi assim uma grande chapada na cara, foi assim uma grande complicação, para não vos falar de que na altura eu não era capaz, porque eu na minha vida nunca tomei medicamentos, eu não era capaz de engolir um único medicamento e, portanto, a minha mãe viu-se à rasca comigo, porque tinha que me esmagar, aos 22 anos, imaginem, tinha que me esmagar 21, entre os 20 e os 22, porque depois vim para a França, e na altura tinha que me esmagar os medicamentos para colocar dentro de um iogurte para eu comer. Era horrível. Mas mais horrível era eu beber quase 1,5 litro de água e eu não conseguir engolir os medicamentos. Aliás, um medicamento. Eu não era capaz, por nada, de engolir a porcaria do medicamento. Depois lá aprendi a engolir os medicamentos. Porquê? Porque a minha mãe acabou por dizer: se não és capaz de administrar os medicamentos tu sozinha, eu não vou continuar a esmagar-te os medicamentos em pó para colocar no iogurte. Portanto, vamos ir ao médico, que ele vai te ensinar a engolir. E eu, com medo, acabei por conseguir sozinha. Porque eu tinha a minha mãe, tinha o meu pai de volta de mim e o meu pai já todo irritado. É impossível que tu bebas 1 litro de água, 1,5 litro quase, e que tu não és capaz de me engolir esse medicamento. Tipo, estava super full, porque depois, lá está, são medicamentos essenciais, não é? Portanto, eu tinha mesmo que tomar aquilo. E ele estava frustrado comigo, estava irritado comigo, mas eu não era capaz, não sei se era o stress, se era... não sei. Eu não era capaz de engolir o raio do medicamento. E, portanto, quando ela me disse que me iria levar de novo ao médico só para que ele me ensinasse,
Eu fiquei com receio, fiquei logo com medo e comecei logo então a tomar o medicamento. Minha nossa, eu já estou a ficar com dor de garganta, desculpem lá. Estou a falar, mas eu ainda tenho que tomar o pequeno almoço. Vou então agora aqui tomar o chá. Assim, colocar a arrefecer um bocadinho. Tendo já aqui a água já está quase fria. Não. Já tenho aqui uma colherzinha de mel. Eu vou ter que começar a comer porque também administrei a insulina, né? Senão daqui a nada estou em hipo. Portanto, o que é que acontece? Eu vim para a França, encontrei um especialista, porque eu até vir para a França eu tomava os medicamentos, que não era para mim. Porque eu sou diabética tipo 1 e eles davam medicamentos para diabéticos tipo 2. Ou seja, o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, na verdade sem cura para a vida toda, e que, portanto, entre parênteses, a definição seria disfunção do pâncreas, ou seja, o nosso pâncreas no corpo humano normal produz a insulina para eliminar o excesso de açúcar no nosso organismo, no sangue. E no meu caso, o meu pâncreas não funciona. Portanto, para vocês terem noção, a minha mãe não tinha mesmo noção do que era diabetes. Aliás, eu também não, né? Mas, no fundo, o ser diabético do tipo 1 é o pâncreas não funcionar. Portanto, não funciona a 100%. Portanto, mesmo que funcione só a 20% ou a 30%, vocês têm que, à mesma, tomar a insulina. Porque o que é que faz a insulina? A insulina é essa hormona que se injeta para eliminar os açúcares no sangue. Portanto, nós precisamos da insulina para viver, porque sem insulina nós podemos morrer, não é? Portanto, é muito valiosa para um diabético. E pronto, portanto eu vim para a França, desculpem, vim para a França, pronto, para ver também um especialista. E quando me dei por ela, acabei por perceber realmente que era uma doença que era para a vida. Portanto, eu iria ter que me tratar todo o tempo, a toda a hora. E ainda hoje me custa muito aceitar a minha doença. Mas, entretanto, aprendi bastante. Na altura, simplesmente me deram um tratamento de insulina e uma tabela de números do tipo, você com o aparelho pica o dedo, vê quantos níveis tem, se tiver entre tal e tal toma tanto, se tiver tal e tal toma tanto e por aí vai. E explicação super assim de leve, super superficial, não é? Porque os diabetes não é isso. Os diabetes é mesmo a contagem de hidratos de carbono. Quantos menos a gente administrar, melhor, mas também precisamos deles. E há médicos que também proíbem certos alimentos e os diabetes não é isso. Os diabetes não é comer doce.
Os diabetes não é sermos diabéticos porque comemos muitos doces, isso não tem nada a ver. Aliás, nós precisamos de açúcar e o açúcar pode nos salvar a vida em caso de termos uma hipoglicemia. Hipoglicemia significa que os nossos níveis de glicemia são super baixos e, portanto, podemos entrar em coma diabético se não comermos algo doce ou bebermos algo doce. No meu caso, quando acontece, tenho que beber um sumo de laranja, uma Coca-Cola ou comer, mas em princípio é sempre beber, porque beber bebidas doces, no caso sumos, ou comer uma compota, são coisas que agem quase no imediato. Enquanto que se nós comermos açúcares lentos, como o pão, entendem? A fruta, são coisas que demora cerca de meia hora a fazer efeito e nesse tempo temos tempo de fazer uma hipoglicemia mais severa e de desmaiar e de, quem sabe, entrar em coma diabético. Portanto, é por isso que também estou aqui a explicar-vos minimamente o que é realmente a minha doença. E hiperglicemia é quando estão super altos e que nesse caso também tem que se fazer muita atenção porque a longo termo pode-se entrar em coma também ou pode-se danificar órgãos no nosso organismo, podemos ficar sem membros do nosso corpo, podemos ficar sem vista, enfim, etc, etc, porque isso já são consequências de anos e anos em hiper, não é? Quando a gente não cuida do diabetes ou que não sabe que tem diabetes, que já imaginem que vocês durante anos não vão ao médico e têm diabetes e não sabem, e já há muito tempo que têm, pode acontecer de vocês começarem a ter outros sintomas e que são devidos já ao diabetes e à hiperglicemia que vocês tiveram durante esses anos todos. E, portanto, é muito bom e é recomendado irmos pelo menos uma vez no ano ao médico, porque eu também ganhei os diabetes de um ano para o outro. Foi assim uma coisa brutal. Pronto, e portanto, eu deixo-vos então aqui com este raciocínio. Vou então tomar o meu pequeno almoço e mais logo contacto de novo, portanto, para vos falar um pouco mais de outras coisas. Posso-vos falar um pouco mais, portanto, do meu progresso até hoje em relação aos diabetes, porque no fundo eu comecei com injeções de insulina e agora, neste momento que estou de bebê, estou com uma bomba de insulina, o que faz que seja diferente e que eu ainda me esteja a adaptar também, porque são coisas que, no fundo, é um pouco mais complexo. Temos muitas coisas para fazer, sendo diabéticos. Para comer alguma coisa temos que fazer cálculos, temos que saber quantos hidratos de carbono tem cada alimento, pesar cada alimento, fazer mesmo cálculos em relação às gramas de cada alimento e em função de cada hidrato de carbono por cada 100 gramas para sabermos a equivalência e para podermos fazer então o cálculo de quanta insulina administrar. Desculpem a minha voz, hoje vou ficar aqui e espero que vocês tenham gostado deste áudio, que não tenha sido assim muito seca. E vou então aproveitar para vos enviar um beijinho. Já tenho aqui 30 minutos de áudio. Espero que gostem. E então digo-vos então até ao próximo. Um beijo e um bom dia.